Olá, esse é o Giro Metropolitano, um produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E na pauta de hoje vamos falar sobre turismo em Pernambuco. Para participar do nosso debate, recebemos aqui o presidente da Impetur, Eduardo Loyo. Eduardo, muito bem-vindo ao nosso Giro Metropolitano. Olá, Simone. Olá, Laís. É um prazer estar de volta aqui no Sistema Jornal do Comércio, aqui no Giro Metropolitano, para falar sobre os assuntos do governo Raquel Lira para o turismo de Pernambuco. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Para compor a nossa bancada, recebemos também a repórter Laís Nascimento, do Jornal do Comércio. Laís, bem-vinda ao Giro Metropolitano. Muito obrigada, Simone. Obrigada pelo convite. Falar de turismo em Pernambuco, presidente, é falar um dos pilares da nossa cultura, da questão social, econômica e política também do nosso estado. Como são os preparativos para este mês, agora que já iniciamos em janeiro, já visando uma das maiores festas e que representa tanto o nosso estado, não só no país, mas no mundo inteiro, que é o Carnaval. Perfeitamente. A gente, Simone, vem trabalhando bastante para mostrar que o turismo é uma forma de desenvolvimento econômico e social. Então, a governadora Raquel Lira e a vice-governadora Priscila Krause entendem o turismo nesse modelo. Então, com isso, a gente vem fortalecendo bastante todo o trade turístico de Pernambuco que está conosco, trabalhando isso e mostrando Pernambuco para o mundo, para que a gente possa trazer turistas. E quando a gente faz isso, a gente traz dinheiro de fora para o nosso estado, gerando emprego e renda para o povo pernambucano. Justamente nessa linha, a gente está nesse momento agora, no melhor momento do ano para Pernambuco, a alta temporada para o nosso estado. Então a gente vem aí de um verão muito forte, né? A gente vem crescendo bastante ano a ano a movimentação aérea, a movimentação rodoviária e movimentando os turistas no nosso estado. E agora a gente está se preparando aí na iminência de começar o Carnaval, que sem dúvida nenhuma é o ciclo mais importante para o estado de Pernambuco na questão de movimentação econômica no turismo. E a gente sempre fortalece a cultura pernambucana, que é isso que nos diferencia dos estados vizinhos, dos nossos concorrentes. O Brasil tem diversos destinos de carnaval, né, destinos muito consolidados também, muito fortes, mas a gente sempre mostra que quando você vem para Pernambuco, você pode ter experiências diferentes. Então, se você vier para a região metropolitana, você vai ter um tipo de experiência. Tanto em Recife quanto em Olinda, você tem experiências diferentes. Né? Quando você vai para o interior do estado, para Bezerros, para Pesqueira, para Triunfo, você vai ter também experiências culturais muito, muito fortes aqui na Mata Norte também, nas áreas da Mata, em Aliança. E no final desse período você pode descansar nas praias do litoral pernambucano, na ilha de Fernando de Noronha. Então a gente faz esse trabalho de fortalecimento desse ciclo. Né? Quando você fala do turismo de lazer, né, existe uma janela de venda de mais ou menos 90 dias de antecedência. Então a gente vem trabalhando esse período desde do segundo semestre de 2025. Então nas nossas ações, nas nossas capacitações da Impetur, da Secretaria do Turismo, a gente já fala do verão e do Carnaval pernambucano. Então a gente tem uma expectativa muito boa para esse ano. Quando você pega os números dos últimos carnavais da gestão da governadora Raquel Lira, há um crescimento perceptivo não só na movimentação aérea e rodoviária, e, consequentemente, com isso você traz mais dinheiro para a economia pernambucana. Então, a gente está muito animado, muito feliz. Eu acho que vai ter um maior carnaval de todos os tempos. O senhor falou sobre o fomento e incentivo que é recebido de fora para poder movimentar toda essa questão e essa organização do carnaval. Como está a relação também desse fomento com quem faz o carnaval? Aquele produtor cultural, musical, os grupos carnavalescos. Como estão os trabalhos já visando o Carnaval 2026? A gente tem um edital, que é o edital de Carnaval e de São João. A gente entendeu e vem aperfeiçoando isso. Né? Hoje o edital ele é um só, mas ele prevê dois momentos. O momento do Carnaval e depois o momento do São João. Por que nós fizemos isso? Para poder facilitar a habilitação das atrações culturais pernambucanas. A gente observava que não é uma coisa difícil, mas pode ser, às vezes, uma habilitação trabalhosa, porque exige muita documentação para poder estar tudo certinho. Então, a gente entendeu que era mais benéfico para o artista fazer um único edital, né, para que ele pudesse ter um trabalho uma vez só, vamos dizer assim.
né? E também a gente vem fazendo uma adaptação, foi feito desde o ano passado, que a gente previu um limite de tocadas de apresentações durante esses períodos, né? Então, esses limites eles são separados, obviamente, entre Carnaval e São João, né? E a gente também categorizou, então veio aperfeiçoando isso, categorizou essas atrações e cada categoria tem um limite diferente. Então, a gente consegue abranger mais, né, os artistas pernambucanos. Mais de 90%, 95% das atrações contratadas pelo governo do estado são através do edital, que esse edital requer que seja artistas pernambucanos ou que a banda tenha no mínimo X% de artistas pernambucanos compondo essa atração. Então isso faz com que a gente valorize a cultura pernambucana. Esse edital é em conjunto da Secretaria de Turismo, Empetur, Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura, a Fundarp. Então é um trabalho que a gente está de mãos dadas sempre para poder justamente valorizar a cultura pernambucana e os artistas locais. A perspectiva de movimentação financeira para o ciclo carnavalesco gira em torno de quanto? A gente teve ano passado quase 3 bilhões e 300 milhões de reais e nossa expectativa desse ano é que chegue próximo dos 3,5, 3,6 bi. A gente tem essa expectativa, né, com base no crescimento que a gente vem tendo. A gente tem pesquisas do Instituto de Pesquisas licitado da Empetur e da Secretaria de Turismo, que acompanha os índices de satisfação, que pode ser melhorado. A gente vem muito satisfeito com esses resultados e nossa expectativa é muito positiva. Laís? E como é que o Estado ele tem se preparado para receber essa quantidade de turistas, né? Não se concentra só no litoral, no carnaval, tem o interior. Como é que está se preparando no sentido de infraestrutura, de dar mais suporte a essas pessoas? A gente vem fazendo um trabalho muito transversal. Então, o governo, Raquel, desde o seu início, a gente é muito unido em relação às pastas que se relacionam nesses momentos. Então, a gente tem ações em conjunto com a Secretaria de Mobilidade, com a Secretaria de Defesa Social, Secretaria da Mulher, Justiça e Direitos Humanos, Cultura, Criança e Juventude. Todas essas pastas elas estão imbuídas em alguma coisa, alguma função durante os ciclos festivos, e no Carnaval não é diferente. Então, quando a gente observa essa interiorização do turismo durante o Carnaval, a gente vê obras de infraestrutura sendo feitas para acesso a essas cidades. Quem circula por Pernambuco consegue acompanhar e verificar os investimentos que estão sendo feitos no programa PE na Estrada. A gente tem uma melhoria de malha viária excepcional, né? Quando a gente vai, por exemplo, aqui para o Litoral Sul, a gente tem aí a estrada de Muro Alto requalificada, a estrada de Porto de Galinhas, que leva de Nossa Senhora do Ó até a Vila de Porto de Galinhas, a estrada que leva até Serrambi, a estrada de Serrambi para a PE60, alguns trechos da PE60 também requalificados. No Litoral Norte, também, que é um polo muito visitado e buscado durante o Carnaval, a gente tem a requalificação da PE15, a PE14 de Igaraçu, PE01 em Itamaracá. A gente também tem na Mata Norte estradas sendo requalificadas, já prontas para poder receber esse turista, né? Uma coisa muito importante nesse período também é a segurança pública. Então, quem está participando e acompanhando o Festival Pernambuco Meu País já consegue ver a ação dos Laranjinhas nas festividades também. Então a gente teve no ano passado 2.300 novos policiais nas ruas e no primeiro semestre de 2026 nós temos mais 2.300 aí, fortalecendo a segurança de quem circula aqui no nosso estado. Então a gente tem uma sensação de segurança muito boa. A gente fechou o ano de 2025 com o menor número de mortes violentas desde 2004, e todo mês vem diminuindo também o número de roubos e furtos e mortes no estado de Pernambuco. Então a gente é mais uma ação muito importante, né, para quem vem visitar Pernambuco saber que aqui é um local seguro para se curtir o Carnaval. E quando a gente fala em segurança, presidente, é inevitável a gente tratar de um assunto que foi manchete não só aqui localmente, mas também no Brasil e pelo mundo. A questão da agressão contra os 2 turistas do Mato Grosso do Sul na praia de Porto de Galinhas, que é um dos principais destinos turísticos quando se pensa em Pernambuco. Quais as ações que a Empetur, diante desse cenário, já vinha realizando e que foi feita em forma emergencial para poder sanar
toda essa repercussão negativa? Primeiramente, me solidarizar aqui com as vítimas da agressão, né? Independentemente do motivo que tenha se iniciado a discussão, nada se justifica a agressão física, qualquer tipo de agressão, principalmente também a física, né? Então, a gente observa, Simone, que a questão do ordenamento de praia ele é um problema nacional. Então, diversos destinos do Brasil, quando estão no litoral, têm problema nesse tipo de ordenamento, né, que são questões tratadas pelas prefeituras municipais, mas obviamente precisa do apoio do Estado para poder concluir ou dizer, avançar nesse ordenamento. Então, desde o início, desde que se foi noticiado e verificado esse incidente em Porto, antes do Réveillon, né, o governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Ipojuca, né, vem fazendo ações de fiscalização. Primeiramente, a barraca que teve o problema foi interditada durante um período e os envolvidos foram suspensos das suas atividades. Né, em paralelo, né, ações da Polícia Militar, do Batalhão de Turista, da BPTUR, e da Guarda Municipal de Ipojuca intensificaram suas fiscalizações em Porto de Galinhas, na Vila de Porto de Galinhas. Também o PROCON estadual está ativamente fiscalizando e autuando os ambulantes e as barracas que não estejam cumprindo com seus compromissos. Né? Lembrar e destacar que é possível a cobrança do aluguel das cadeiras e das barracas, desde que esse aluguel esteja divulgado antecipadamente da chegada do turista. Então tem que estar numa placa, no cardápio, em lugar visível, o valor especificamente para depois não ter nenhum tipo de problema. E o que não é permitido é a consumação mínima. Mas, então o PROCON vem fiscalizando isso, a Prefeitura de Ipojuca também vem fiscalizando e aprimorando o ordenamento de praia para que isso não aconteça novamente. E lembrar que isso foi uma tragédia, né? Não era para se acontecer e não vai acontecer novamente, mas isso é um caso isolado na questão da agressão física. Né? A gente lamenta bastante e vem fazendo ações para reprimir e prevenir que isso não aconteça novamente. Mas destacando, desculpa, que Pernambuco é um local seguro para receber os turistas. A gente sabe que é um trabalho integrado de forças policiais, também da gestão municipal do Ipojuca, também de órgãos fiscalizadores como o PROCON. Mas, enquanto Impetur, o que será feito para poder ter um olhar atento para que episódios como esse não se repitam? A gente vem atuando em duas frentes, a Impetur especificamente. Primeiro, que a Impetur sempre foi e será e é a porta de diálogo do trade turístico pernambucano perante os órgãos públicos. Então a gente vem se reunindo com o trade. O trade de Porto de Galinhas é conhecido no Brasil pelo seu poder de articulação e de transformação social do balneário. Então a gente vem pegando sugestões, modelos e apoios do trade turístico para poder transformar isso em ações concretas na região. E além disso, o que a gente vem fazendo? A gente vem acompanhando e monitorando as vendas, né? Porque quando acontece um episódio como esse ou qualquer outro episódio negativo em Pernambuco, como eu falei anteriormente, que a janela de venda é aí mais ou menos 90 a 100 dias, então isso pode repercutir para baixa temporada, para abril ou para maio. Então a gente vem monitorando, junto com os operadores de viagens e agências de viagens, qual é a repercussão que está tendo, né? E como é que a gente está preparando um manual, uma cartilha, para poder mostrar as ações que estão sendo feitas para que as pessoas passem segurança para os seus turistas, para os seus clientes, né, que seriam nossos turistas. Então, a gente vem acompanhando isso ativamente desde o primeiro momento desse episódio, falando dos nossos parceiros comerciais, para capacitar e mostrar a eles que Pernambuco, que apesar do incidente, Pernambuco continua sendo um lugar acolhedor e seguro para que essas pessoas voltem para o nosso estado. Presidente, quando a gente fala no ordenamento do litoral, além dessa questão, né, dos preços abusivos, do certo tipo de assédio aos turistas, tem outras questões que precisam ser observadas, que a gente consegue ver muito, como, por exemplo, jet skis muito próximos da costa, veículos de 4 rodas também ali colocando em risco a segurança de muita gente. Como é que o governo ele se coloca aí para evitar que esse tipo de incidente aconteça e como é que para prevenir também?
Isso é um problema seríssimo, né? Porque acidentes com jet ski ou embarcações ou veículos automotivos na praia podem levar ao óbito, né? Lembrar primeiramente que esse tipo de circulação de veículos na praia ele é terminantemente proibido, né? De acordo com as legislações municipais, né? Então precisa ser feita uma fiscalização muito ativa das prefeituras, né? Como eu falei, o ordenamento de praia é uma questão municipal, sem querer obviamente excluir a responsabilidade do Estado de acompanhar e monitorar e ajudar no que for possível e preciso, né? Mas se você observar nas praias onde há uma grande movimentação de turistas, não é comum se encontrar veículos na praia. Pode ter pontualmente, mas como tem muito fluxo de pessoas, então a veiculação de veículos automotivos não é comum, né? Obviamente acontece, né? E a gente precisa multar e prevenir, rebocar e tomar medidas cabíveis, né? Isso seria uma fiscalização municipal. Quando você fala de jet skis ou embarcações, né, a gente observou recentemente aí um número expressivo em algumas praias do litoral sul, né? A Capitania dos Portos, né, que é a responsável por essa fiscalização, vem fazendo fiscalizações ativas na costa, principalmente nos locais onde se há mais movimentação dessas embarcações, que a gente vê ali na Praia de Carneiros, em Tamandaré, nessas regiões, e também no litoral norte, né? Mas lá como é mais acostumado, vamos dizer assim, com esse tipo de movimentação, então as pessoas a gente verifica menos problema nessa região, mas a Capitania dos Portos vem fazendo esse trabalho de fiscalização para que não haja nenhum tipo de problema. E, desculpa, a Impetur tem alguma iniciativa para preparar os profissionais que vão receber os turistas, tanto da rede hoteleira, motoristas de aplicativo, taxistas e comerciantes? A gente tem uma parceria desde 2024 com o Senac e com o Sebrae, com o Sistema Fé Comércio, para qualificação de mão de obra. Então a gente fez no ano passado o Qualificatur, que foram quase 2.000 pessoas qualificadas, eram 5 categorias de turma e foram 22, 5 cadeiras de faculdade, vamos dizer assim, né, em 22 regiões do estado. E esse ano a gente está retomando essa parceria, agora obviamente com cadeiras, vamos dizer assim, diferentes do que foi feito no período passado, para que a gente possa fortalecer essa qualificação. Então a gente foca assim nisso, né? Então isso está aberto para todo trade turístico que queira participar dessas qualificações, e é só entrar em contato com a Impetur, ou o parceiro, seja ele Sebrae ou Senac, para poder fazer isso. Nesse modelo que eu falei foi com o Senac, né, e com o Sebrae a gente está fazendo qualificação ao longo do estado de turismo de aventura. Estamos em pleno verão e Pernambuco é um dos locais, estados mais procurados pelo turista. Tanto turistas vindos de outros estados, também turistas de fora do país. Eu queria saber com o senhor, presidente, qual o perfil do turista que procura Pernambuco? A gente sabe que tem uma das faixas litorâneas mais importantes do Nordeste, mas o que faz o turista escolher Pernambuco para poder vir curtir as férias de janeiro? A gente tem conexões com quase o Brasil todo, no aeroporto de Guararapes. Ele figura entre o 6º e o 5º mais movimentado do Brasil. Mês a mês tem essa disputa aí para a gente assumir a 5ª posição. E sem dúvida nenhuma, do Norte-Nordeste, Pernambuco, o aeroporto de Guararapes é o primeiro lugar, longe do segundo, inclusive. Pernambuco fechou 2025 quase 10 milhões de passageiros sendo movimentados no aeroporto de Guararapes, contra mais ou menos 7 milhões em Salvador e 6 de Fortaleza. E lembrando que, apesar de Recife ser hub da Azul, Salvador é hub da Gol e Fortaleza é hub da Latam. Então, o fato de nós sermos hub não quer dizer que por si só aumente essa movimentação. Aumenta, obviamente, mas os outros estados também são hubs de outras companhias aéreas e estão muito abaixo do nosso estado. A gente tem um trabalho muito forte de mostrar Pernambuco durante todas as épocas do ano para pessoas virem ter experiências diferentes, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Pernambuco hoje voltou a ser líder do Nordeste de movimentação internacional. Pernambuco hoje tem quase 40 voos por semana conectando o mundo ao nosso estado e, sem dúvida, é a porta de entrada internacional do Nordeste. E com isso, e falando do perfil especificamente, ele se mistura. A gente precisa observar Pernambuco como micro-regiões assim, ou macro-regiões, para poder entender o perfil que vem para cá.
Quando a gente vê, por exemplo, o litoral pernambucano, a gente vê um perfil muito forte de famílias vindo para cá, né, para poder curtir a praia, curtir os hotéis, curtir os passeios que nós temos, porque muita gente se hospeda, por exemplo, em Porto de Galinhas e faz passeios para Recife, Olinda, Tamandaré, Carneiros, São José da Coroa Grande, além de curtir os hotéis e a Vila de Porto. Né? Quando você vem para Recife, a gente tem um turista mais corporativo, que a gente trabalha para que ele fique no final de semana, traga sua família para cá, sua esposa, seus filhos, para poder, ou seus maridos, para poderem estar aqui visitando a cultura pernambucana. O turista de Pernambuco, ele é mais cultural e gastronômico. Então, e quando você vai para o interior, por exemplo, a gente tem o turismo mais de aventura e cultural também. Quando você separa o turismo de aventura, você vê menos casais e vê mais amigos, vê menos família e vê mais casais ou amigos visitando o interior. E também uma parte cultural, quando você vai para o São João, você vê também muita família visitando nosso estado. Então, a gente... E Noronha também, né, que sem dúvida nenhuma é um destino importantíssimo para o nosso estado. A gente vê um turista de muito casal e de amigos também visitando a ilha. Então a gente vai filtrando aí esses perfis para poder atuar e promover de forma adequada e mostrar as experiências que esses perfis podem ter aqui no nosso estado. Como é feita a comunicação, e ainda com gancho do verão e já se caminhando para o carnaval? A comunicação com os 184 municípios de Pernambuco e, claro, aquelas cidades que se destacam no carnaval, Recife, Olinda e algumas cidades do interior, exemplos de Bezerros, com os mascarados, com os papangus. Como é feita essa comunicação da Impetur com as secretarias de cultura e de turismo também desses municípios em prol do fomento do turismo local? A gente vem fazendo esse trabalho ao longo de todo o ano. Então, quando acaba o carnaval, por exemplo, no período que a gente está conversando agora, logo na sequência as prefeituras já retomam suas conversas conosco para mostrar seus projetos, seus investimentos que vão ser feitos e suas melhorias que vão ser aprimoradas em função do último calendário. Né? Então a gente vem fazendo um trabalho muito integrado com as prefeituras também. As prefeituras entenderam, as principais prefeituras entenderam também a importância do turismo como forma de desenvolvimento econômico, como forma de desenvolvimento econômico e social, e com o apoio do governo do estado, também fortalecendo esses ciclos. Então a gente tem uma porta aberta muito grande, não só na Secretaria de Cultura e Fundarp e Impetur e Setur, para poder fazer esse trabalho integrado. Então as prefeituras vêm nos mostrar os seus projetos, a gente participa das coletivas de imprensa de divulgação desses eventos, né? E a gente também, além disso, a gente sempre está presente nesses eventos. A gente se divide, né? A única pessoa que consegue ser onipresente é a governadora Raquel Lira, que está em todos os eventos do estado de Pernambuco, né? E a gente vai se dividindo para poder acompanhá-la e verificar e poder prestigiar esses eventos tão importantes para o nosso estado. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito grande nessa articulação com as secretarias, particularmente na Impetur e na Secretaria de Turismo. Existe uma associação, que é a ASTU, que é a Associação dos Secretários Municipais de Turismo, que tem reuniões bimestrais ou trimestrais. Nós sempre participamos. Então, nessas reuniões, a gente sempre também tem espaço para diálogo e comunicação em função dos calendários festivos dessas cidades, para a gente poder sempre aprimorar e estar junto das cidades e dos municípios para poder fortalecer esses eventos. Perfeito. Laís? E pensando nesse período, né, que deve ser um dos que tem maior movimentação turística aqui no estado, quais são os maiores desafios da Impetur nesse momento? A gente tem sempre uma atenção muito forte na questão da segurança, né? Porque a gente se prepara o ano todo para esses períodos, prepara a infraestrutura, prepara palco, prepara atração, faz essa articulação com os municípios, trabalha a promoção turística. Isso tudo depende da gente, né? E a segurança depende também da gente, mas depende também do turista ou do fulhão que está brincando. E quando a gente fala nesses ciclos, a gente vê muita bebida alcoólica envolvida, né? Isso pode fugir um pouco do nosso controle. Então, sem dúvida, um desafio muito grande para a gente é manter a ordem, né, e a segurança nesses eventos. Graças a Deus, a gente vem conseguindo conter esses números, inclusive com números muito positivos, e eu tenho esperança e a confiança
que com os novos policiais nas ruas, os laranjinhas, além dos próprios laranjinhas, os equipamentos que foram investidos pela governadora na SDS, né, novas viaturas, armamentos, equipamentos, todo o poder de inteligência da Polícia Militar e Civil de Pernambuco, que a gente vai ter mais um grande carnaval, mas sem dúvida um desafio muito grande também é a questão de segurança, mas a gente tem essa confiança no trabalho da governadora e do secretário Alessandro. É isso? Pode ir. Ainda com gancho no carnaval, né, já que está batendo aí na porta, ano passado tivemos aquela questão ali no Marco Zero, do palco principal da Prefeitura do Recife, e em paralelo o palco Pernambuco Meu País. Esse ano também teremos o palco instalado no finalzinho do Cais do Sertão, a proposta de programação também já para o carnaval na parte do Marco Zero da cidade. A gente instalou em 2025 esse palco próximo do Cais do Sertão, justamente para poder dar oportunidade, dar espaço para artistas pernambucanos estarem presentes e mostrar sua arte, sua cultura para o povo de Pernambuco. Então, esse palco ele funcionava durante a tarde e até o início da noite, sem concorrer, obviamente, com o palco do Marco Zero. A gente vai ter uma estrutura próximo ali do Cais do Sertão para poder justamente dar espaço para o artista pernambucano poder se apresentar para o povo de Pernambuco. Então, garantido o palco no carnaval. Garantido o palco no carnaval, focado na apresentação dos artistas pernambucanos. Perfeito. Esse mesmo palco é o que está circulando em todo o estado com o projeto Pernambuco Meu País. Não é o mesmo palco em relação ao tamanho de estrutura, porque sim. O espaço que dali do próximo ao Cais do Sertão, ele é um espaço menor, mas é um palco semelhante ao que está sendo utilizado hoje em dia no Pernambuco Meu País, mas numa dimensão um pouco menor em função da disponibilidade de espaço físico do local. Ok. Esse projeto ele leva, além dos artistas locais, também artistas de nome, e é um dos pontos que é criticado por parte da população. Exemplo, agora no final de janeiro, na ilha de Itamaracá, nomes nacionais como o cantor Tiaguinho. Como o governo lida com essa questão de ser um palco exclusivo do governo estadual com a programação que tem, pelo menos inicialmente, a proposta de apresentar cantores locais, mas que traz também atrações nacionais? A gente faz agora, no Pernambuco Meu País Verão, nós fizemos 5 edições, Camaragibe, Recife, Jaboatão, São José da Coroa Grande e termina em Itamaracá, né, também dando espaço a artistas pernambucanos. Obviamente a gente traz artistas nacionais, de renomes nacionais, para poder também mobilizar e, além disso, justamente com esses artistas nacionais, outros artistas pernambucanos que vão estar presentes nesses dias vão ter espaço, oportunidade para cantar para um público muito maior. Então, quando os artistas pernambucanos que estão presentes também nessas atrações, nessas edições do Pernambuco Meu País Verão, eles estão presentes lá com o público, com o renome nacional, ele vai ter mais audiência e mais público para poder tocar e apresentar a sua cultura. A gente tem artistas pernambucanos e tem nomes nacionais como o Tiaguinho lá em Itamaracá, a gente vai trazer Alexandre Pires agora para São José da Coroa Grande também, e esses artistas eles têm espaço na nossa grade, como também os artistas pernambucanos. Quando a gente fala do Pernambuco Meu País, especificamente de Itamaracá, a gente também se preocupa um pouco com a infraestrutura, né, do município. Como foi a escolha do Estado pela ilha de Itamaracá e como ele está se preparando para receber essa quantidade de pessoas, né, para os shows, com questões como abastecimento de água, infraestrutura urbana no geral? A gente escolheu Itamaracá especificamente por algumas questões. Vou destacar algumas delas aqui. Primeiro porque é um ato simbólico. A gente está em Itamaracá com o Pernambuco Meu País Verão, no momento de retomada de todo o litoral norte. Quando a gente observa os investimentos do governo do estado nessa região que foi esquecida durante muitos anos, não só na requalificação de rodovias, como a gente já falou, né, dos acessos a essa região, a gente tem também a requalificação da caldeirada de Itapsuma, que é logo na entrada de Itamaracá, a demolição do presídio, que muita gente disse que nunca ia acontecer, e do dia para a noite o presídio foi esvaziado e está sendo demolido para retomar e reviver a ilha de Itamaracá, né, o lançamento recente de um edital de um master plan para a ilha de Itamaracá também. Então tudo isso significa um novo momento para todo o litoral norte.
né? O litoral que vem fazendo um trabalho integrado entre as prefeituras de promoção turística, de estruturação turística, para que a gente possa receber de volta, no tempos áureos que teve já no passado, turistas e equipamentos turísticos nessa região. Então, quando a gente leva o Pernambuco no País Verão para lá, a gente dá palco, literalmente no caso, né, e holofote para essa região, para que ela seja revista, né, e revisitada pelo povo pernambucano, que veja que é um lugar muito bonito e pronto para receber. Obviamente, a gente tem questões de infraestrutura, como você falou, de abastecimento de água, tratamento de lixo, e até mesmo de hospedagem, né? Porque muita gente nos procura assim, por que não bota tal cidade? Às vezes essas cidades não têm nem capacidade hoteleira, de pousadas, de hospedagem para poder receber os turistas. Mas o prefeito Paulo Galvão vem fazendo um trabalho muito, muito bom lá de retomada da prefeitura da Ilha de Itamaracá. Então a gente vem fazer esse trabalho e a gente tem confiança que vai dar tudo certo. Vamos agora falar um pouco do turismo aqui da capital pernambucana, né? Recife, em seus tempos áureos, que era um dos pontos onde se trabalhava durante a semana e finais de semana também, porque a cidade não parava, com todo o seu repertório cultural e artístico. E a gente observa hoje que alguns desses pontos já não são tão visitados, né? Ainda bem que temos aí a retomada de um cinema como o Cinema São Luís, a Casa da Cultura, que passa por reforma, mas também que é um ponto muito forte quando a gente fala desse turismo cultural do centro da capital. Mas nas cidades no entorno, o comércio está deixando também um pouco de lado, as pessoas correm hoje em dia para dentro de shopping centers e essas ruas são esvaziadas, garantindo aí falta de um comércio mais ativo e também a falta de segurança, tanto para quem passa nessas ruas, quanto moradores, que ainda tem muita gente que mora no centro da cidade. A Impetur tem algum projeto viabilizando, claro, junto à Prefeitura do Recife e demais órgãos coligados, para poder revitalizar o centro da capital pernambucana? A gente vem, vou dar uma opinião do que eu entendo como o turismo da cidade do Recife. Né? Durante um bom tempo, durante o boom do swap, antes de 2014, 2015, ali entre meados de 2009 até 2014, 2015, swap vinha numa pujança muito grande. E isso fazia com que todos os hotéis, faltava leito na região de Suape, na região do Recife e Pojuca, para atender essa demanda. Então, basicamente, os hotéis eram tiradores de pedido e botavam o preço que queria, não precisava requalificar nem nada. Então, é natural que isso tenha ocorrido uma acomodação, vamos dizer assim, do trade. Eu me incluo nessa lista. Eu sou, além de presidente da Impetur, estou afastado das minhas atividades, mas eu sou empresário do setor do turismo, né? Então a gente teve uma defasagem em função disso do turismo na capital pernambucana. Então a gente ficou focado na região de Suape, né? Pelas indústrias de Suape, quando teve problema que todo mundo sabe que aconteceu em 2014, 2015, então a gente ficou a ver navios, né? Literalmente, né? Então precisou ser feito um trabalho de reconstrução dessa promoção turística e do foco turístico da cidade do Recife. Os hotéis ficaram defasados, a promoção turística foi pouca, então o Recife saiu do roteiro nacional e internacional, então isso leva um tempo para ser retomado. Né? A gente vem fazendo um trabalho de reposicionamento da cidade do Recife, né, para mostrar que Recife ele é um destino cultural e gastronômico. Obviamente, ele também tem praia, mas ele não é um destino para quem busca visitar as praias e curtir as praias. Né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho, como você falou, tem que requalificar os centros culturais da nossa capital. Né? O Cinema São Luís é um marco para o nosso estado e para o Brasil. Né? Inclusive, no momento, ele faz parte do filme Agente Secreto, que vai ser premiado no Oscar, se Deus quiser, agora em fevereiro. Né? É um marco muito importante, era uma promessa de campanha dessa requalificação de centros culturais de Pernambuco, da governadora Raquel Lira. O Museu Cais Sertão, por exemplo, que é o equipamento da Impetur, vem passando por uma requalificação gigantesca, um investimento de 10 milhões de reais estão sendo feitos no Museu do Cais Sertão. Então, quem visita o cais ou quem passa perto do cais observa que, obviamente, ele precisa de intervenções, que as intervenções vêm sendo feitas.
Então, desde de requalificação de ar-condicionado, pintura, em breve ele vai ser fechado temporariamente para a troca do piso, que está com muita inconsistência, né? Reabertura de equipamentos que estavam fechados há muitos anos. Então, tudo isso vem sendo feito pelo governo de Pernambuco, a Casa da Cultura e outras atrações também. Então, a gente tem que mostrar que Pernambuco a pessoa vem trabalhar durante a semana e fica durante a semana, durante o final de semana aqui no nosso estado. Então, como é que a gente faz para que isso aconteça? Né? A gente precisa fortalecer, primeiro, Recife como, de fato, um centro corporativo e econômico durante a semana. Que já, além das questões comerciais que a gente já tem, a gente fortalece também Pernambuco como centro de feiras e eventos. Então, Pernambuco voltou a participar de feiras MICE, que são para o segmento, que é uma feira, que são feiras e eventos específicas para a captação desses eventos para o nosso estado. Então, durante o segundo semestre, é um período muito aquecido para esse tipo de turismo, tanto para o Pernambuco Centro de Convenções, que fica ali, onde fica a Impetu, especificamente, que é o Centro de Convenções daqui do nosso estado, o Recife Expo Center, aqui também na Ilha do Recife Antigo, na verdade, na beirinha ali da Ilha do Recife Antigo, no bairro São José, para que a gente possa movimentar isso e quando as pessoas estiverem aqui para esses eventos, para os seus compromissos corporativos, elas fiquem nos finais de semana para curtir a forte gastronomia que a gente tem, para curtir esses equipamentos culturais que a gente falou, o Instituto Ricardo Brenan, a Oficina Ricardo Brenan, visite também a Olinda e aqui a região metropolitana. Então é um trabalho muito grande da Impetu junto com o trade turístico, e quando eu falo trade, não é só hotel, é hotel, bar, restaurante, receptivos, porque o turismo ele cresce com a união de todo mundo. Então, destacar aqui a importância dos receptivos turísticos, que são as vans, são quem faz os passeios. São essas empresas que estão nos aeroportos, que estão nos hotéis, que estão nas pousadas, nos bares, restaurantes, oferecendo seus serviços para levar esses turistas para visitar esses equipamentos. Né? Então, é fundamental para o desenvolvimento turístico de qualquer região do mundo essa condução, esse guia que vai levar esse receptivo, vai levar o turista para esses lugares. Então, eu venho fazendo esse trabalho. Hoje em dia, como você falou, os shopping centers, eles observaram a queda de venda das lojas físicas em função da internet. Então, eles começaram a se adaptar para levar experiência para quem visita o shopping. Então, hoje você vê centros gastronômicos sendo feitos, centros corporativos sendo feitos dentro dos complexos do shopping para você poder fazer essa movimentação. Então, o shopping vem sendo, sim, um equipamento de experiência turística para o estado, né? E, obviamente, traz também a questão de mais segurança para essas pessoas que frequentam esses complexos. A gente vem fazendo na questão aqui do bairro do Recife, no Recife Antigo, aqui nas regiões limítrofes, o fortalecimento do policiamento. Então, vou bater de novo aqui na tecla dos laranjinhas. A gente vê muito laranjinha aqui no comércio do centro da cidade para trazer mais segurança para quem circula nessas áreas. Então, é um trabalho integrado aí e deixar aqui a Impetu aberta para a Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife. Qualquer outra secretaria tem a Impetu como parceiro e está de porta aberta para o que precisar. E a gente sempre vê esses laranjinhas, que são os policiais militares recém-nomeados, que sempre são em dupla ou em trios, né, fazendo a segurança da população com o boné na cor laranja, né, e carinhosamente tratado não só pelo governo, mas também pela população como um todo, como laranjinhas. Eu fiquei com curiosidade em um dado. Quando o senhor fala de turismo de negócios, Pernambuco, Recife, a capital pernambucana, apresenta-se em qual posição quando a gente trata na questão do Nordeste e também nacional? Eu vou ficar lhe devendo a posição, o ranking, tudo bem, mas eu vou lhe falar do que a gente observa aqui de movimentação durante esse período. Pernambuco hoje ele é o primeiro ou segundo maior polo de tecnologia do Brasil, com o Porto Digital. O complexo do Porto Digital movimenta o Brasil inteiro aqui, mostrando a pujança e a importância tecnológica do nosso estado. Pernambuco hoje, um turismo que vem crescendo muito também aqui é o turismo médico. Pernambuco hoje é o segundo maior polo médico do Brasil, então a gente observa pessoas vindo do Canadá, vindo de Portugal, vindo de Cabo Verde, vindo de outros países para poder se tratar aqui em Pernambuco, e isso acaba fazendo com que os seus acompanhantes venham
e fica em tempo, alguns períodos aqui também movimentando não só o hospital, como também o comércio e os hotéis. Né? Por isso que a gente vê a requalificação de hospitais aqui no nosso estado como referência no Brasil. A gente também tem um pouco, como eu falei, um segmento muito importante no segundo semestre principalmente, dessas feiras e eventos, diversas, se iniciando inclusive com a FENEARTE, né, que começa ali em julho. Então isso, vamos dizer assim, abre o calendário, vamos dizer assim, de feiras no nosso estado aqui na região metropolitana. Então a gente tem feiras de agronegócio, feiras de pet, feiras de gestante, feiras de atacado, né? Tem feiras também de hotelaria e comércio, que é a HFN, junto com a Supermix, né? Diversas feiras de diversos segmentos diferentes que estão aqui, a própria Bienal do Livro, né, que teve no ano passado, volta no ano que vem. Então a gente vê esse segmento muito forte também, e não deixa de ser também importante, com a retomada de swap, né, a questão ali do polo petroquímico aqui no nosso estado. E quando a gente conseguir, que já está em andamento, né, a conclusão do arco metropolitano, a gente também vai conseguir começar a sentir o turista corporativo. Sim. Que vai para o polo automotivo de Goiânia vai poder se hospedar aqui. Hoje a gente perde uma parcela dessas hospedagens para João Pessoa, que apesar dele ser mais distante, ele chega mais rápido. Né? Essa primeira etapa do arco metropolitano, que vai sair ali do Cabo de Santo Agostinho até a cidade de Moreno. Quando a gente tiver a segunda etapa concluída, que seria de Moreno até o polo automotivo, a gente vai conseguir trazer também que as pessoas fiquem aqui no nosso estado. A mobilidade que é fundamental para que toda a engrenagem aconteça, vai né, presidente? Vai facilitar muito, fazendo com que as pessoas cheguem com mais velocidade, desculpa, não é mais velocidade que vai correr mais, mas em menos tempo, né, e com mais segurança e comodidade. Uma maior viabilidade. Exatamente. Né, Laís? Voltando aqui para o centro do Recife, quando a gente fala da revitalização do centro, essa reforma, né, de equipamentos culturais, de igrejas, ela é muito importante. Mas um ponto-chave para entender é o esvaziamento mesmo por causa da sensação de insegurança, né? Então, lugares como a Rua da Imperatriz, a Avenida Guararapes, que já foram o point da cidade, hoje elas estão esvaziadas. E é uma questão de moradia, da própria população mesmo, ela ocupar esses espaços, né? Então, para que o turista venha, para sentir essa sensação de segurança. Além do policiamento, tem algum outro incentivo do Estado para ter essa reocupação nessas áreas? Eu acho assim, o Recife, o centro do Recife, qualquer centro de grande cidade, principalmente a nossa, que é muito bonita e muito histórica, né? Quando você anda aqui pelas ruas do centro do Recife, você respira história e fica imaginando o que aconteceu aqui nos tempos passados. Né? A gente precisa duas coisas, mas elas têm que andar em paralelo. Né? Então a gente tem que ter moradia, mas aí vai dizer assim, mas o que é que vai vir primeiro, ovo ou galinha? Moradia ou comércio, né? Vamos dizer assim. A gente tem hoje, durante o dia, né, um comércio, vamos dizer, uma questão corporativa. A gente observa muitos prédios ocupados para escritórios durante o dia, mas que noite aqui fica com bem pouca gente em relação ao período de tarde e pela manhã. Então a gente precisa fazer com que haja ocupação dessa questão de moradia em paralelo com o comércio e com os escritórios. E o que é que eu acho que atrapalha muito? Né? É a questão, né, de autorizações para que haja o retrofit dessas edificações. Obviamente sempre respeitando a cultura, o patrimônio histórico, né, que esses prédios representam, que só tem valor por causa disso, né, porque o que ele já foi, o que ele representa hoje. Mas a gente observa em outros lugares do mundo uma revivência, vamos dizer assim, desses centros, botar ele de volta no foco de habitações. Eu observo muito e fico observando Lisboa. Né? Lisboa, ele pega basicamente a fachada desses prédios, oca o prédio dentro e faz um retrofit no formato que hoje em dia é buscado pelos compradores. Então a gente precisa buscar um entendimento aí de qual é o melhor formato para preservar, obviamente, a história desses prédios,
né? Não estou aqui de forma alguma dizendo que não é para respeitar. Tem que respeitar, ele só tem valor por causa disso. Né? Mas para que ele consiga se adequar também, né, aos tempos modernos. Então, como é que a gente pode preservar o histórico, né, dando possibilidade para que a modernidade chegue e que as pessoas tenham vontade de vir morar aqui, né, nessa região. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. É um trabalho que envolve município, estado e União. Então, é um trabalho muito complexo, né, para que haja o Estado diretamente, né, ele não regula sobre essa questão dessas edificações, né, assim, até opina e tal, mas tem um trabalho muito grande aí de Fundação de Cultura, o IFAM e outros órgãos federais também, mas precisa de fato haver a palavra não é reviver, é como se fosse reviver o centro do Recife, né, para que haja essa mobilização, que a gente tenha vida aqui na nossa cidade. O nosso Giro Metropolitano chega ao fim, agradecendo a participação do presidente da Impetur, a empresa estatal que trata sobre o turismo aqui no nosso estado de Pernambuco. Eduardo Loyo, muito obrigada e sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço o convite e a oportunidade e estou sempre à disposição para a gente conversar sobre o turismo de Pernambuco. Laís Nascimento, repórter do JC, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. O nosso Giro Metropolitano fica disponível nas plataformas digitais, canal do YouTube, dos veículos vinculados ao Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Até uma próxima.